Essa peça de aço está ali, no alpendre de trás, há 2 anos, sem tinta, sem primer, sem galvanização. Nenhum revestimento visível a olho nu. Choveu 3 vezes só na semana passada. A umidade aqui fica acima de 70% de abril a outubro. E este último verão foi o mais chuvoso registrado. Passe a mão nela. Vá em frente, olhe bem de perto. Nada de laranja, nada de descascando, nada de bolhas nas bordas. Liso e escuro e quase fosco, mesmo agora, 2 horas depois de uma chuva forte que encharcou tudo naquele alpendre. Isso é aço puro. Ele não enferrujou. Não vai enferrujar. 3 reais fizeram isso numa tarde. E vai durar mais que qualquer peça de ferragem pintada naquele mesmo quintal por uma década, no mínimo. Não é um revestimento que lasca nos cantos depois de um inverno. Não é uma tinta em spray que começa a soltar quando a umidade entra por baixo. Não é uma cera que você tem que reaplicar toda a primavera e ficar se perguntando se cobriu tudo direito. Nada aqui se desgasta, nada aqui precisa ser refeito. O metal em si mudou na superfície. Isso é uma categoria de proteção fundamentalmente diferente de qualquer coisa vendida numa loja de ferragens, e quase ninguém fala disso fora dos círculos especializados de metalurgia, onde a maioria das pessoas nunca entra. A razão pela qual você nunca ouviu falar disso é que a solução funciona exatamente uma vez e nunca precisa ser comprada novamente. Pense nisso por um segundo. Todo produto anti-ferrugem que você já comprou foi projetado, em algum nível, para falhar em um cronograma. O Primering Spray descasca nas bordas. A tinta esmalte desenvolve microfissuras nos ciclos de congelamento e descongelamento. A galvanização arranha e o aço exposto enferruja mais rápido sob a camada de zinco do que o aço puro enferrujaria sozinho. O verniz transparente fica leitoso depois de 2 verões ao ar livre. Conversores de ferrugem em gel exigem que você volte quando secarem e adicione uma camada superior. E então, a camada superior se comporta como tinta, e a tinta falha. Toda a indústria construída em torno da venda de proteção contra a ferrugem gera sua receita a partir do momento em que o último produto falhou e você está de volta à loja. Uma solução de 3 reais que você mistura uma vez com produtos químicos de supermercado, que converte permanentemente a superfície de ferro de qualquer metal ferroso em um composto estável que resiste à oxidação adicional por conta própria. Sem nenhum produto adicional, sem nenhum ciclo de manutenção, sem nunca ter que voltar, é catastrófica para esse modelo de receita. Isso não é uma agenda oculta. Essa é apenas a aritmética de como as coisas chegam às prateleiras das lojas e como elas permanecem lá. Os ferreiros japoneses aplicavam esse processo a cada peça de aço que saía de sua forja, antes do século XII, entendendo por experiência dura que uma superfície convertida mantinha o fio por mais tempo e sobrevivia ao clima que destruía as lâminas europeias, enviadas para o leste. Metalúrgicos, nos Andes pré-colombianos, tratavam ferramentas de bronze com compostos vegetais, ricos em ácido, que iniciavam a mesma conversão de superfície antes que qualquer exposição oxidante pudesse se instalar, construindo objetos que os arqueólogos retiram do chão 1000 anos depois, com sua integridade estrutural largamente intacta. Ferreiros romanos no primeiro século passavam implementos de ferro por tratamentos químicos específicos e documentavam a diferença na textura da superfície e na durabilidade, não porque entendiam o mecanismo molecular, mas porque podiam ver com seus próprios olhos que as peças tratadas duravam mais que as não tratadas nas mesmas condições de trabalho. Michael Faraday descreveu o mecanismo subjacente em linguagem publicada, precisa em 1836. Ele o chamou de passivação. Ele explicou que certos ambientes químicos fazem com que a superfície do ferro forme uma camada de óxido estável, que, ao contrário da ferrugem comum, se liga firmemente ao metal abaixo dela e impede a oxidação adicional em vez de acelerá-la. Isso foi publicado há quase 200 anos e está em todos os livros didáticos sérios de eletroquímica desde então. É genuinamente por isso que você nunca ouviu falar disso. Você viu isso a vida toda e nunca conectou os pontos. A superfície de uma panela de ferro fundido que está na família de alguém há 40 anos, aquela que parece quase preta, que nunca enferruja, não importa quantas vezes convidados a lavem com detergente e a deixem molhada na grade. Isso é uma camada de óxido convertida, construída através do uso, calor e óleo, ao longo de décadas. O acabamento fosco escuro em um cano de arma de qualidade não é tinta e não é aplicado em uma cabine de pintura. A superfície do aço foi quimicamente alterada em um banho controlado, antes que o cano saísse do fabricante, um processo chamado azulamento, que todo armeiro sério entende e que todo dono de arma sério mantém como uma gota de óleo. O acabamento preto em ferramentas manuais bem feitas, certos cinzéis, certas brocas, chaves de qualidade de antigos fabricantes americanos, mesma categoria, mesma química. Coloque uma moeda de cobre em vinagre branco e ela fica rosa brilhante em 1 hora.
limpa de sua pátina de óxido até o cobre puro. Essa é a mesma família de química funcionando na direção oposta. O que estamos fazendo aqui é direcionar essa reação, em vez de deixar a atmosfera agir em seu próprio cronograma e em sua própria direção. Aqui está um número que redefine a escala do que você está realmente olhando. A corrosão, ferrugem e seus equivalentes em todos os metais custa à economia global 2,5 trilhões de dólares todos os anos, não ao longo de uma década, por ano. Esse número vem de pesquisas de infraestrutura, estudos de perdas de fabricação e análises de custos de substituição agregadas em mais de 60 países. 2,5 trilhões de dólares. Isso é mais do que o produto interno bruto inteiro da França, evaporando anualmente em flocos de ferrugem, falha estrutural, ferragens substituídas e infraestrutura desmoronada. Um problema tão enorme e antigo, com uma solução publicada em química desde 1836, documentada em prática de trabalho em várias civilizações antigas, disponível por R$ 3,00 no supermercado. E quase ninguém a está usando. O mecanismo não é complicado quando você olha para ele sem rodeios. Ferrugem vermelha, o tipo alaranjado, mole, que se descama e se espalha como um fogo lento pelo aço desprotegido, é óxido de ferro em sua configuração instável. A designação científica é óxido de ferro 3, e sua característica definidora é que é porosa. Água e oxigênio passam livremente por ela. Cada nova camada cria as condições para que a próxima camada se forme abaixo dela. Ela não veda o aço, ela o consome. Um ponto laranja em uma peça de aço desprotegido não é um problema resolvido. É o começo de um processo que não vai parar até que não haja mais aço para consumir. Deixe-o de lado e ele piora. Ignore-o durante um inverno e o que era uma mancha superficial se torna um comprometimento estrutural. Óxido preto, o composto que estamos criando deliberadamente aqui, é magnetita. Óxido de ferro 2,3, se você quiser o nome químico preciso. Seu comportamento sob exposição é completamente diferente. Ele se liga firmemente à rede de ferro na superfície. Não é poroso da mesma maneira. A água não penetra livremente. O oxigênio não consegue alcançar o ferro por baixo para continuar a cadeia de oxidação. A conversão não cobre a superfície da maneira que uma camada de tinta a cobre. Ela substitui a camada mais externa do ferro por uma versão mais estável de si mesma. Essa distinção não é um ponto técnico menor. É a razão pela qual isso funciona e continua funcionando sem manutenção. Tinta é uma barreira. Isso é uma transformação. Eis o que você precisa. Quero ser honesto com você sobre cada número. Vinagre branco. A garrafa padrão de 1 galão de qualquer supermercado, daquelas que ficam na prateleira de produtos de limpeza ao lado do bicarbonato de sódio. Cerca de $1,50 na maioria dos lugares. Você não precisa de vinagre de maçã. Você não precisa de vinagre de vinho branco destilado. O vinagre branco genérico mais barato da prateleira é exatamente o que você quer. 5% de concentração de ácido acético, que é o que cada galão de vinagre branco comum de supermercado contém. Peróxido de hidrogênio, a garrafa marrom da farmácia, que fica na seção de primeiros socorros entre os curativos e o álcool isopropílico. 3% de concentração. Essa é a concentração padrão de toda garrafa de peróxido de hidrogênio, vendida sem receita médica para limpeza de feridas. Você não precisa das versões de maior concentração vendidas para clareamento de cabelo ou uso industrial. A garrafa de farmácia de 3% está correta. Cerca de $1 em qualquer farmácia ou supermercado. Sal de cozinha, uma colher de sopa por litro de solução, você já tem isso. Uma bacia ou balde de plástico grande o suficiente para submergir completamente a peça de metal que você está tratando. Você já tem algo que funcionará. É isso mesmo. Sem fonte de calor, sem sistema de ventilação, sem equipamento especializado, sem produtos químicos que exijam uma folha de dados de segurança ou uma designação de material perigoso. Tudo aqui é vendido no mesmo estabelecimento onde você compra mantimentos. O custo total dos materiais é de $3 se você comprar ambas as garrafas novas. Se você já tem peróxido de hidrogênio no armário de remédios, custa $1,50. A maioria das pessoas tem pelo menos o sal em um recipiente. A solução química em si custa menos que uma xícara de café. Eis a única coisa que a maioria das pessoas faz errado quando tenta isso e não obtém resultados. Elas pulam a preparação da superfície. Acham que o banho está fazendo todo o trabalho. Então, jogam o metal lá com qualquer condição em que ele se encontrava quando o encontraram. Escama de laminação ainda intacta do fabricante. Resíduos de óleo de corte, de perfuração ou usinagem. Uma fina película de ferrugem começando na superfície. Alguns pontos de tinta ainda presos nas bordas. O banho reage com o que toca. Se a superfície tiver contaminação irregular, óleo em alguns pontos, escama em outros, aço no limpo em um terceiro ponto, a conversão acontece de forma desigual.
Você retira a peça depois de 2 horas e ela está manchada. Escura onde o aço estava limpo, mais clara onde a contaminação bloqueou a reação, laranja onde a ferrugem existente estava por baixo, e a conversão não conseguiu alcançar o metal base adequadamente. Parece que o método falhou. Ele não falhou, a preparação falhou. O banho está fazendo exatamente o que a química diz que fará. Você deu a ele uma superfície inconsistente, e ele lhe deu um resultado inconsistente. Todos os casos desse método não funcionar, que consegui rastrear, remontam à preparação, não à química. Limpe o metal antes que qualquer coisa toque no banho. Comece por aí. Se houver ferrugem em qualquer lugar da superfície, mesmo ferrugem superficial leve, do tipo que parece mais laranja acastanhada do que estrutural, remova-a primeiro. Lixa de grão 80 ou lã de aço, aplicada com pressão, até que você veja um metal nu, uniformemente cinza em toda a superfície, sem exceção. Qualquer ponto que ainda pareça laranja ou marrom tem ferrugem que o banho não consegue converter adequadamente. Remova-a mecanicamente antes que a química a toque. Se o metal for uma peça nova de uma loja de ferragens ou fornecedor de metal, uma barra chata nova, um parafuso novo, peças usinadas recém-saídas de um torno, ele terá óleo de corte ou óleo de máquina na superfície. Esse óleo é invisível, ele está lá. Limpe toda esta superfície com acetona ou removedor de esmalte em um pano limpo. Deixe evaporar completamente. Você está procurando por uma superfície uniformemente cinza que tenha a mesma cor e textura em cada centímetro antes de submergi-la. Se uma seção parecer mais brilhante que outra, limpe novamente. Se houver alguma dúvida, limpe toda a peça novamente. Os 30 segundos de preparação extra são a diferença entre um resultado que funciona e um resultado que faz você pensar que o método não funciona. Agora, execute esta adaptação perfeitamente. Misture a solução no seu recipiente de plástico. 2 partes de vinagre branco para 1 parte de peróxido de hidrogênio. Adicione 1 colher de sopa de sal de cozinha para cada litro de volume total de líquido. O sal é um eletrólito e acelera significativamente a reação eletroquímica. Sem sal, a mesma conversão acontece, mas leva 12 a 24 horas ou mais, dependendo das condições. Com sal, a reação ocorre em 2 a 4 horas em temperatura ambiente. Você não precisa que o banho esteja quente. Temperatura ambiente funciona. Um banho levemente morno acelera a reação modestamente, mas não o aqueça deliberadamente. Você não precisa. E ferver vinagre em um espaço fechado é desagradável. Temperatura ambiente misturada, sal dissolvido. Esse é o banho. Mergulhe o metal completamente. Toda a superfície, toda a borda, todo o canto interno precisa estar abaixo da superfície do líquido. Se qualquer parte da peça ficar acima da linha do líquido, essa parte não converterá. Você verá uma linha d'água clara na peça quando a retirar, com a conversão abaixo e metal não tratado acima. Pese a peça, se necessário. Use um peso não metálico. Um pote de vidro cheio de água funciona, um pedaço de plástico. Qualquer coisa que mantenha o metal submerso sem introduzir ferro no banho. Deixe descansar. Não mexa o banho. Não mova a peça. Não verifique a cada 15 minutos. Programe um temporizador para 2 horas e deixe. Nos primeiros 10 a 20 minutos, você verá uma leve efervescência na superfície do metal. Essa é a reação em andamento. A solução é ligeiramente ácida por causa do vinagre e o ácido acético está corroendo a superfície microscopicamente, enquanto o peróxido de hidrogênio impulsiona a química da oxidação. Essa combinação, corrosão ácida controlada mais oxidação forçada na presença do ferro, cria as condições para a formação de magnetita na superfície. A efervescência é normal. É esperada. Ela diminuirá e quase parará no final da reação à medida que a superfície reativa disponível diminui. Essa desaceleração é um sinal de que a conversão está se completando, não um sinal de que algo deu errado. Em 2 horas, retire a peça. Manuseie o mínimo possível. Coloque-a em uma superfície limpa e observe-a de todos os ângulos antes de tocar na superfície. Ela deve estar uniformemente escura em toda a peça, cinza carvão a preto fosco com uma textura levemente fosca. Se a cobertura for uniforme e completa, você está olhando para uma superfície convertida com sucesso. Passe um dedo levemente sobre ela. Deve sentir-se distintamente diferente do aço nu, mais seco, mais fino na textura, menos metálico no sentido tátil. Nem áspero, nem escorregadio. Uma superfície seca, densa e fina, que se sente mais como um revestimento em pó muito fino do que como ferro nu. Se você vir manchas cinza mais claras ou ainda prateadas, essas áreas precisam de mais tempo, ou a preparação falhou em algo. Coloque a peça de volta no banho por mais 1 hora. Quando a superfície estiver uniformemente escura em cada centímetro, retire-a pela última vez. Enxague-a imediatamente e completamente sob água fria limpa. Remova todo o ácido residual do banho da superfície. Seque-a completamente.
toalhas de papel, depois um pano limpo e seco, e depois deixe ao ar por 10 minutos. Não deixe úmido. A camada convertida é estável, mas não totalmente curada até que esteja seca e oleada. Assim que estiver seca, aplique a camada mais fina possível de qualquer óleo. Óleo de máquina, 3 em 1, óleo mineral, até mesmo óleo vegetal comum, e imediatamente limpe quase tudo com um pano limpo. O que você quer é a película de óleo mais fina imaginável restante. Não uma superfície visivelmente molhada. Não uma superfície oleosa que você sinta ao tocar. Apenas o óleo residual que é fino demais para ser limpo completamente. Esse óleo não fornece proteção contra a ferrugem. A camada convertida fornece a proteção contra a ferrugem. O óleo preenche os poros microscópicos na superfície para que a camada não absorva a umidade do ar durante as horas finais de estabilização. Após 24 horas, a camada está totalmente estável e o óleo residual é tudo o que ela precisará. Veja como você sabe que funcionou sem usar nenhum equipamento de teste. Coloque uma única gota de água na superfície tratada. Observe. Dê 60 segundos. Em aço nu não tratado, mesmo aço que parece limpo e seco, você verá um leve anel de cor marrom alaranjada se formando na borda da gota d'água em 30 a 60 segundos. A água está puxando ferro para a solução no ponto de contato, e você está vendo a ferrugem começando em tempo real. Em uma superfície devidamente convertida, nada acontece. A gota de água fica ali. Ela não se espalha. Ela não produz um anel. A borda da gota permanece limpa. Após 60 segundos, seque-a com um toque. Sem mancha, sem anel. Essa é a confirmação. Esse é o único teste que você precisa, e não custa nada para realizar. Uma peça tratada. Uma tarde. Sem custo contínuo. Escalone isso e os números começam a parecer diferentes. O proprietário médio substitui suportes de cerca de cercas, dobradiças de portões, ferragens de ferramentas, suportes de prateleiras e implementos de jardim devido à corrosão em um ciclo que ocorre a cada 3 a 5 anos. Essa despesa, em uma propriedade típica, é de várias centenas de reais por ciclo de substituição. Uma casa com uma oficina ou uma fazenda vê esse número aumentar significativamente. O lote de solução que você mistura em 15 minutos, cerca de 20 a 30 reais de materiais para um lote maior, tratará 20 a 30 peças individuais de ferragens, ferramentas ou componentes. Um lote, uma tarde, elimina a maior parte desse ciclo de substituição permanentemente para cada peça que toca. As ferragens tratadas superam as ferragens não tratadas no mesmo ambiente em anos. Algumas delas simplesmente nunca enferrujarão. Para uma família que administra uma propriedade rural, a matemática se torna ainda mais impressionante. Cada ferramenta manual, cada peça de ferragem estrutural em construções secundárias, componentes de cercas, ferragens de irrigação, ferragens de portões, qualquer coisa de ferro que fique ao ar livre ou em uma oficina úmida. Trate uma vez. Pronto. Sem rituais anuais de proteção contra a ferrugem, sem produtos para comprar, sem idas à loja de ferragens quando você descobre que a dobradiça está emperrada e laranja em março, sem contas, sem burocracia, sem pedir permissão a ninguém. Uma coisa honesta a dizer sobre onde isso funciona menos bem. Este processo se aplica a metais ferrosos, ferro e aço, ou seja, qualquer coisa a que um ímã grude. Em superfícies de alumínio, cobre, latão ou galvanizadas, a química se comporta de maneira diferente. E os resultados são, na melhor das hipóteses, inconsistentes. O alumínio forma sua própria camada protetora de óxido através de um mecanismo diferente e não precisa desse tratamento. O aço galvanizado tem uma camada superficial de zinco, não uma superfície de ferro, então não há nada para a conversão de magnetita se fixar. Se você estiver trabalhando com aço inoxidável, o teor de cromo ele já forma sua própria camada passiva, e esse banho produzirá efeitos superficiais imprevisíveis. Aço, carbono simples, ferro fundido, ferro forjado, aço para ferramentas, aço comum. Esses são os materiais para os quais isso é projetado, e esses são os materiais onde ele se comporta exatamente como descrito. Adicionalmente, ambientes com exposição constante e forte ao ar salino, bem na costa ou em qualquer lugar onde o spray de sal seja uma condição diária, são mais desafiadores para qualquer tratamento de superfície. A camada convertida se mantém e se comporta significativamente melhor do que a tinta nesse ambiente. Mas uma leve reaplicação de óleo, uma vez por ano nessas condições costeiras extremas, a mantém em perfeitas condições. Isso não é uma falha no processo. Isso é apenas física, operando em seus limites. Essas lâminas japonesas do século XII estão em coleções de museus hoje. Você pode vê-las. Superfícies escuras e densas em aço com 800 anos e estruturalmente intactas. Os ferreiros que as fizeram tinham vinagre branco, sal e compostos oxidantes orgânicos.
Nada mais sofisticado do que o que você tem na sua prateleira da cozinha. Eles entendiam o resultado sem entender o mecanismo molecular, porque podiam ver o resultado. Esse conhecimento não se perdeu. Foi deslocado por produtos que precisavam ser vendidos repetidamente e por processos de fabricação escalados para volumes industriais, onde o tratamento único se tornou menos economicamente interessante do que o recorrente. Pertence a quem souber usá-lo. Não sei o que te trouxe aqui hoje. Talvez um portão enferrujado, talvez uma ferramenta de fazenda que você não quer substituir, talvez algo maior. Não importa. R$3, uma tarde. E esse conhecimento é seu novamente.